excelente e gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Como vocês podem ver, estamos aqui novamente, né? No nosso Santarém Podcast, exatamente. E que vocês vão lá, compartilhem, comentem, né? Deem um like, mostrem para sua família, para o seu pai, sua mãe, sua tia. E eu recomendo fortíssimo que vocês façam isso, que vocês assistam, que vocês tirem suas dúvidas, comentem lá também o que vocês acharam, que pode melhorar, tá certo? E nós estamos aqui no Corte rápido. Mas, só para relembrar aqui, né? Meu nome é Alisson, eu quero saudar todos com a paz do Senhor que estão nos ouvindo. Nosso irmão Leandrão, o que, né, está aqui comentarista, né? Comentarista. E também como participante especial, a nossa querida irmã Nízia, que também é regente, que também é irmã de ciclo de oração, que também é outras coisas, graças a Deus. É uma irmã abençoada, né? E ela está aqui também para a gente discutir, debater sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é sobre o livro de Gênesis. Na verdade, está, né, no princípio, né? Como o nome já diz, Gênesis significa princípio, ou começo, como vocês preferirem, né? E o tema de hoje, né, se encontra no capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas o versículo-chave se encontra no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto principal, o nosso querido irmão Leandrão vai ler, que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, se puder fazer essa gentileza. Ok. Do 1 ao 6, né? E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exércitos. Havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou nesse dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva do campo que tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Amém. Então ali foram os nomes decididos inicialmente por Deus, né? Mas o Eva só veio ser depois. Então inicialmente mulher é como ele chamava a Eva. Fala, mulher, tu fizeste isso, mulher, tu faz aquilo. Os homens até usam esse costume até hoje. Você perceber, os homens casados, às vezes não chamam ela de esposa, chama de mulher. Na maior das vezes, como vai chamar, vai usar o termo, raramente o homem usa esposa. Ele vai usar esposa quando vai apresentar alguém. Essa é minha esposa, esse é o meu esposo. Mas você percebeu que o jeito que você chama as pessoas diz o que você está sentindo? Porque quando você vai apresentar a sua mulher a alguém, ou seu marido, enfim, você diz, esse daqui é meu marido, esse daqui é minha esposa. Quando você vai estar com raiva e quer chamar ela, você diz, ei mulher! É exatamente isso. Ei mulher! Aí volta às origens. Aí volta lá, Quando você tá feliz, já diz, velho homem, vem cá. Amor. Velho homem. Ainda chama quando você amor. tá feliz, você diz, vem cá, amor, por favor. Traz aqui não sei o quê. Mas quando você tá com a vem, mulher. Né? Isso é sensacional. Mas isso também faz toda questão desse conjunto aqui de regras. Porque exatamente as pessoas apresentam aquilo que estão sentindo naquele momento. Como você está querendo dizer, né? A pessoa vai expressando aquilo. E a gente acabou usando esse mesmo costume cristão. A gente chama a companheira, né, no caso, de mulher, de esposa, amor. A gente fica nessa variação dependendo do emocional, digamos assim, né? E a mulher faz o mesmo. Quando ela está com raiva também, que você citou aí, ela também fala, homem, pelo amor de Deus. A mulher é mais você. Não, mas quando está com muita raiva, ou está na frente de pessoas, aí ela chama homem. No íntimo é outra coisa, mas no pessoal, na frente dos outros, é homem, pelo amor de Deus, vigia. Volta de novo no início. Né? Eu já vi isso muito acontecer, então acontece bastante. A gente acaba voltando exatamente como ela disse, lá para o princípio, para esses costumes mais antigos, né?
E um detalhe também interessante dessa parte aqui, do andar nu, da consciência, que a gente nem citou, né? Eles não têm consciência, né, que estão nus, né? Antes dessa situação toda, estão lá na inocência, na maravilha, né? E assim, isso mesmo caso com todos os outros viventes ali. Leandro, é tipo aquela pergunta que ele fez. Moniza, sobre o homem, né? Que você perguntou, se o homem tem modificado. Foi modificado, foi do pecado. Por quê? O pecado mundo. Justamente. Eles foram, a Bíblia diz que eles abriram os olhos. Eles estavam, tipo, como eu falei, tudo aqui. Não é para ver lá fora, não. Mas isso aqui é transparente. Eles viviam na transparência, mas não dava para enxergar aqui no outro lado. Era o caso deles. Então eles viam numa plena inocência. Como uma criança. Exatamente. Era como dois irmãos. Entendeu? E como nós somos, na verdade, né? Mas depois que o pecado veio, é como se sujasse literalmente tudo que eles não viam. Se eles não enxergavam, e depois que eles não enxergaram mesmo. Ou seja, pegaram a transparência que estava aqui, jogaram fora e ele viu do outro lado. Ou seja, foi desvendado os olhos. Porque eles disseram que eles viram que estavam nus. É o caso que ele entrou aí. Entendeu? Eles viram que estavam nus, então se vergonharam. Não foi nem de Deus primeiro, foi deles mesmo. Deles mesmo. Caramba, o que está acontecendo? O meu corpo é diferente do teu. Então, E outra, aquela proposta do diabo, depois que você vai parar para analisar bem, é uma proposta muito na contramão, se a gente for analisar. Vou explicar por quê. Você chega e diz, mulher, você será como Deus. Só que Deus trabalha muito. Vamos analisar o seguinte, Deus é um homem que trabalha. Ele está ali, trabalha constantemente. A Eva não tinha trabalho. A Eva estava no bem bom. É a férias para a eternidade. Você está abrindo mão, olha só. Você está abrindo mão das férias da eternidade. Trabalho. Isso não é inteligência. porque Deus ele começou a dar sentença, né? Depois do pecado, Aí eu né? fiquei parando assim, ouvi a pregação e falei, rapaz, não é que é verdade? Ela estava no melhor que o homem poderia ter. Não fazia nada. E detalhe, ele também, porque a Bíblia diz que ele deu o nome aos animais e fazia o quê? Comia, dormia e pronto. Comia, dormia, se divertia, tomava um banhozinho no rio. Tá entendendo? Falava com Deus todo dia, que era uma maravilha, um bate-papo, uma conversa bacana. Ela estava abrindo mão do bom Literalmente por causa do para pecado, trabalhar. porque foram É sério abertos os seus isso? olhos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como uma pessoa inteligente. Abriram mão do Lagoa Azul, pegaram o Titanic e afundaram. Tem um monte de coisa aí. Mas é por aí, eu fiquei imaginando, meu Deus, eu sei que a gente até brinca muito dizendo que a mulher é inteligente, a gente fala bastante sobre isso, mas essa atitude não foi inteligente dela. Porque se ela realmente parasse para pensar, cara, eu vou ter que fazer o trabalho de Deus. Não, deixa eu aqui, tá tão bom. Tô tomando um bronze, tenho água ali para beber, comida para comer. Quer dizer que Eva não era uma mulher virtuosa. Descansada, na verdade. Porque assim, Tem sentido. porque era o quê? Os animais, eles desfrutam. Desfrutam. Que eles faziam não. Passeavam no jardim, como a Bíblia diz que eles passeavam e conversavam com Deus. Então eles tinham uma comunhão boa. Aí quebrou por quê? Porque veio outra comunhão que não tem nada a ver com Deus e Com pura destruiu. curiosidade. Justamente. E destruiu o que Deus planejou, né? É tanto que quando a gente prega nos nossos dias atuais, ele diz assim que o velho homem esteja sempre morto. Por causa disso. Porque senão vai surgir, como ele falou, um jardim que, por exemplo, Deus quer para você, depois do pecado, não vai ter aquele jardim. Vai ser o que? Trevas, escuridão, terror, né? Então é isso. E ainda vai ter que trabalhar. Então. E trabalhar. A irmã que diga, a irmã faz o quê? Limpa a casa, lava a roupa, cozinha. E agora ainda tem que quase morrer para dar a luz, né? Exato. Porque antigamente Pelo não tinha. amor de Jesus. Exatamente. Foi dado pelo próprio Deus, porque estava tudo ok. Na verdade não é que não tinha, né? Como eu falei, se você multiplicar algo do zero é zero, né? Tinha, mas não eram intensas como Não. são hoje as coisas. Não. Assim, mas a gente também não pode condenar Adão e Eva, né? Porque eles, na verdade, são a representação do que a humanidade é, né?
Ou seja, o que isso quer dizer? Que qualquer pessoa no lugar de Adão e Eva teriam feito a mesma coisa. É basicamente isso. Qualquer pessoa que estivesse no lugar de Adão e Eva faria a mesma coisa, porque o ser humano, ele é tendencioso a fazer isso, entendeu? Infelizmente, porque no caso do Adão especificamente, né? Poxa vida, o Adão, ele estava numa situação ali muito privilegiada, muito privilegiada. Porque imagina só, você tem o céu, a parte de Deus, né? Eu estou falando a parte de Deus, né? Você está no céu, cheio de anjos. Você vai lá, desce para falar com um único ser. Isso é um destaque, isso é um privilégio. Você tá ali, apesar de você estar separado da parte de Deus, né? Que Deus está acima, né? E a gente está na terra. Mas caramba, ele vem de lá para cá para falar com você todos os dias. Talvez a ideia de conforto traga uma homologação. Sim. Porque você pensa, eu estou todo dia fazendo a mesma coisa, mas eu quero algo novo. Entre o caso da curiosidade, né? E isso daqui agora. Aí Você eles, tá vendo eu essa morri. curiosidade? Morri de fazer isso tudo. Aí eu vou fazer algo Quero novo. novo. Quero novo. Aquele negócio ali, como tu sabe. Não, mas eu achei que podia bater um papo com Deus, só assim, faz uma novidade aí para mim, traz alguma Eu coisa quero de ouvir, novo. né? Né? Não sei, na hora da conversa, tudo se encaixa, entendeu? Deus fazer, sei lá, ele vê um planeta de perto. Você quer ir lá ver Marte? Eu levo você lá para ver. Não, você com Deus tá tudo certo, né? Venha comigo, meu filho, eu te mostro como é que é o planeta vizinho, tá entendendo? Assim, existem maneiras de você chegar a Deus e pedir aquilo que você deseja no seu coração. Ele estava com Deus ali, não tem como, não tem uma explicação do porquê ele fez isso. A não ser exatamente a curiosidade. Não tem. Ele ficou curioso, mas ele também se privou de abrir para Deus. Ele poderia ter chegado lá, ter se aberto para Deus, falado com ele o que ele estava sentindo, pensando, mas não. Ele decidiu tomar as iniciativas por conta própria, tanto ele quanto a Eva. É coisa, viu? E essa ideia de jardim do Éden? Assim, essa ideia que Deus colocou assim, de criar um jardim e colocar o homem e a mulher lá. Ele queria o melhor do homem para a mulher, por isso que criaram um jardim. A terra não estava boa o suficiente, ou o jardim era um lugar fora da terra? Não é que seja isso. Eu peguei assim. Como começou a surgir, era o que? Era sem forma. Estava lá na terra, mas era o quê? Era sem forma, sem. Forma vazia. Isso, vazia. Mas o jardim foi criado depois que a terra Não, já estava então, assim. aí foi formado, né? Formado. O que é que ele achou que faltava lá? O homem. Quem é dessa terra aí? Quem é que vai cuidar daquilo lá? Então ele começou a quê? A formar o homem, né? E depois não, ele está sozinho. Aí depois criou a mulher. E depois ele deu o que de presente? Ele deu o que de presente? O jardim. Foi um presente de Deus. Eu creio. É, Por quê? eu também Porque, assim, nesse sentido, está tudo formado, ó, coisa linda, está tudo formado. Foi eu que fiz, tem arte, tem tudo mais. Era como se fosse um lar, né, para ele. Tanto que espiritualmente, trazendo para nós, a gente tem o jardim fechado, que seja a nossa comunhão com Cristo. Lugar secreto. Lugar secreto, entendeu? Então a Rosa quer ser, usa aí. Mas eles não souberam o quê? Zerar. Ele ainda falou, vai lá, dê o nome, coma, ainda fez, né? Prova das coisas. Então, na verdade, o jardim do Éden, ele é a representação do coração do homem, né? Entendeu? E do amor de Deus. Isso eu vi Isso também, assim. acho que eu vi isso num texto, numa literatura, no Jardim Suspenso da Babilônia, que foi construído. Que ele foi, o autor, o criador, né, do jardim, disse que ele fez aquilo para a esposa, da sua rainha. Das maravilhas antigas. Né? Ele fez aquilo com um amor enorme. Assim, eu E acho aquilo que- ali, quando eu vi o texto, né, ele lendo, eu falei, meu Deus fez isso pra gente também. Sim, Quer dizer, ele mas- fez o Éden com todo o amor, Exatamente. sabe? Aí, Ele pra quem- entregou, sabe? Todo o carinho Ela fez. dele. Daqui a pouco ele vai fazer. Aí ele dá, não é seu. Cuide dele. Sabe? É ele igual fez a isso nossa com vida tanto espiritual. amor, né? E ele não soube lidar com aquilo ali, né? Pode É falar. muito sério. Não, só Você disse que buscando, ela deixa. buscando aqui uma referência aqui. Sim. Aí, no caso ali do Adão e da Eva, eles eram para ter aproveitado aquele momento.
né? E o jardim, quando ele foi feito ali, é realmente como a irmã Lisa está dizendo, é para ser o seu lugar, o seu momento ali, né? Não só com Deus, Sim. mas até entre eles mesmo, como casal. Eu acho que eles eram para desfrutar daquilo ali, né? Exatamente. Já parou para pensar, só um segundo, já parou para pensar que Deus criou o Jardim do Éden, como vocês têm falado, o lugar secreto, o lugar seguro, tanto para eles se comunicarem com Deus, Sim. como eles se comunicarem com si mesmos, mas presta atenção, como representa assim na vida do homem e da mulher, e o que está falando de Gênesis, que quando eles deixaram algo que não faz parte nem deles, nem de Deus entrar, tudo deu errado. Exato. Ou seja, assim, trazendo a ideia de um casal, de uma família. Quando uma família está dentro de Deus, está na roda assim, Deus está no meio e eles estão lá fechadinhos, né? Você já viu aquele labirinto? O labirinto, exemplo, você está no jardim, tem até filme, né, falando sobre labirinto, né? Sim. Exemplo, você está lá, o jardim está aqui, ó, pá, para você entrar naquela pílula daquele labirinto. Só aí com o labirinto, quem tem, como é que chama ele? Quem sabe o secreto da porta da saída. Não entra no labirinto quem quer. Então foi isso que eu creio assim, que ela fez. Ela quis entrar no labirinto. Sem E saber ela não pra onde achou a dava. saída. Já está aqui, ó, lindo. O ruim é porque ela levou a gente junto, né? Tem, como é que chama? Tem, como é chafariz, né? Que é aquela coisa linda, aquele. Coisa linda. Poxa, ela olhou assim, eu quero entrar ali, ó. Quero entrar ali, naquele labirinto. Eu quero desvendar. Então o que ela fez? Ela se perdeu. Descartou o pecado que ela trouxe para a humanidade. Então é difícil. Prejudicou a gente. Pois é. O labirinto que ela não soube mais voltar a porta de saída. Ela procurou e não achou. Aí, exemplo, o ladrão foi atrás dela e pá! Se perdeu Se tudo. perdeu também. Pois é. É coisa, viu? É Tu coisa. achou, né? Achei, acho que é 1 Coríntios 15, 40 e... tá aqui. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor... Perdão. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ou seja, a espiritualidade. Porque não foi o primeiro Adão, né? Então, trazendo para nós hoje em dia, é o quê? Se a gente deixar o primeiro Adão reinar, o que acontece? O pecado vai reinar sobre nós. Então, o segundo homem que nós devemos amar é o segundo homem que está do céu, transformado, ou regenerado por Cristo, trazendo para nós, né? Nosso Deus, ou seja, como eu falei, ele não foi lá, não errou também. E Deus cobrou de quem? Da mulher, foi dele. Foi dele, porque a atuação de Deus estava com ele. Entendeu? Nesse sentido aí. Ele lançou a culpa sobre a mulher. É, aquele passo-repasso. Ah, Mulher que tu me repassa. deste. Ela estava irritado a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Aí a mulher, eu? Não. A cobra ali, ó. A cobra ali. Aí Deus olhou para os três, né? Aí o diabo. Você entendeu? Mas sim, só que Eu? agora foi, né? Eu já estou condenado. Vai me amaldiçoar, Deus. Tem certeza? Já estou amaldiçoado. Agora eu trouxe eles também comigo. Exatamente. Ele prejudicou literalmente, né? Ele prejudicou. Sim, tem outro detalhe também do jardim que é importante. Lá tinha as duas árvores, né? As clássicas duas árvores, né? Conhecimento vem do mal E a da vida. e a da vida. Essa árvore da vida, hein? Ela é uma representação ou ela era realmente... Eu vou chegar aí, da vida Deixa eu mesmo. falar. Tem, na mitologia, inclusive na grega, esse mesmas duas árvores elas aparecem na mitologia. E em outras várias, na nórdica, Tem aí na Grácia, grega. Essas duas árvores estão lá, presentes. Faz parte da cultura. Porque exatamente é uma coisa que já vem lá do Éden. Então foi passando de geração em geração e a ideia das duas árvores permaneceu nas culturas de todos os países do mundo. Até na Ásia também tem isso, a árvore da vida, da morte, está lá também. Aí, só que é um detalhe, essas duas árvores, uma é aquele lá que vai trazer o conhecimento do mal, entre aspas, que é a da nossa condenação, que diz, não comeis dessa árvore. E a outra é aquela que perpetua a sua vida ali, né? Sim. Na mitologia, era mais ou menos esse mesmo conceito, só que lá eles botavam a árvore da vida como dar essa vida eterna. Aí a pessoa tem que identificar quem era a árvore da vida e qual era a árvore da morte, né? Que varia a morte, né? Do bem e do mal. Tem aqui, só falando sobre isso aí, Leandro, Ezequiel 31, que diz assim:
Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos. Os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do jardim do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja deles. É isso mesmo. Porque no caso do jardim das duas árvores, quando ele saiu do jardim, ele perdeu esse acesso à vida eterna, né? Digamos, a prolongação dessa vida. Foram expulsos. Então eles perderam esse acesso a essa árvore. Detalhe, gente, ele colocou um anjo, né, com a espada. Ninguém é desembanhado, meu filho. Agora, olha que coisa impressionante. Eu estava vendo um biólogo comentando sobre isso. Todos os humanos, antes do dilúvio, tinham uma vida longa, muito longa. Você já percebeu isso? E pós-dilúvio começa a diminuir esse tempo de vida, né? Aí a pessoa diz, é porque os meninos eram muito desobedientes, ficava fazendo as coisas, né? E diminuiu o tempo de vida. Tem isso também. Mas eu acho que o resultado do fruto da vide, como diz, né? Eu acho que ela perdeu o efeito. Exatamente. Começou a perder o efeito. Ninguém estava mais comendo. Exatamente. O DNA dela só sobrava para os primeiros. Né? Quem é descendente do primeiro ainda pegava os resquícios, né? Mas mesmo assim, vai passando de geração em geração, você vai ver que vai diminuindo. Tem alguns que dão uma linda, Deus abençoa, que é o caso do Matusalém. Ele falou, não, mas no seu caso eu quero abençoar. Você eu quero abençoar, mas Matusalém não, Matusalém não foi o mais abençoado, o mais abençoado foi Enoque. Deus olhou assim e disse, meu amigo, esse cara é santo demais. Venha embora. Não, mas eu falei em relação ao tempo de vida. Tá falando do tempo de vida. Sim, mas eu prefiro ser arrebatado do que ficar aqui. Mas o Matusalém é interessante, porque o Matusalém ele poderia ainda ter mais vida. Deus deixa claro, ele podia ter mais vida. Mas ele não queria mais. Né? Ele abriu mão disso. Né? Que é aquela oração maldita que a gente chama de anátema, né? Que ele fez a oração de pedir a morte dele. Né? Agora, se passar dos 70, é dor, cansaço e enfado. Aí Deus começou a entender a partir de Matusalém que existe um momento de você viver. Né? Você tem o seu tempo de vida. Né? Parando para pensar, faz muito sentido o homem ter uma vida mais reduzida, sabe por quê? Porque quando você tem algo de menos, você atribui mais significado àquilo. Eu não posso viver de qualquer jeito, porque minha vida é curta, ela passa nos meus olhos, entendeu? Então eu vou aproveitar de um jeito bom, ou de um jeito ruim, vai depender de você. Né? Mas o que Deus quer passar, a mensagem que Deus quer passar para você é que você aproveite a vida de um jeito bom, né? Que é na presença dele. Isso é verdade. É uma pena que eles não tiveram essa percepção, né? O Adão e a Eva. Se eles tivessem tido, nossa, a gente teria, muita gente teoriza isso, né? E se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, né? É uma teoria bem comum. Eu até falar isso para a irmã Nisa, porque eu quero saber a opinião dela. Sim. Né? O que ela acha em relação a se eles não tivessem, a gente estaria tudo no jardim lá, lindo, maravilhoso, pulando no rio, no lago. Sim, mas não como a natureza pecaminosa. Existia um não, mas... Não, mas estaria lotado até o jardim de baixo. E nesse caso aí era uma expansão, né? Não era só aquilo. Iria ser o quê? Tipo, se povoasse a terra. A gente chegou onde chegou. Não, como ele está dizendo, dentro do jardim em si. O jardim poderia ser expandido. Isso. Não, mas não só isso. Não só dentro do jardim era a zona habitável, mas fora dele, porque existiam 4 rios que saíam do jardim para regar toda a terra. Ou seja, onde há rios, há civilização, há vida. Né? Ou seja, todo aquele arredor poderia ser habitado. Não, e o texto bíblico diz que ele encheu a terra, né? De plantas, animais. Então a terra em toda está cheia. Ela não é só o jardim. Fechando com você perguntou, lógico que ele vivia no bem mundo. Iríamos viver no bem mundo, mas... Nossa, a gente se divertiu muito. Era nada. Mas, infelizmente. Sim, outro detalhe, antes de encerrar também, do Adão e da Eva, o pessoal diz: quando chegar no céu, eles terão uma fila. Principalmente o Adão e a Eva. O pessoal fala bastante disso. Eu falei: não, irmãos, chegar lá, a gente vai querer talvez conhecê-los, né? Mas eu acho que a gente não vai ter essa maldade que a gente tem. Misericórdia não tem mesmo. Não entrava também. Não, porque tem uns irmãozinhos malvados, né? Já pensam, eu vou levar um porrete.
eu vou levar um porrete para pegar o Adão lá em cima. Eu falei, não, irmão, você nem sobe. Esse pensamento. Não tem nem como, não tem nem como. Ia bater nos portões e ia voltar. Ia chegar no inferno, o diabo ia olhar assim, ixi, esse daqui, não quero aqui não. Vai embora. Eu quero ficar sem lugar. Então, assim, a conclusão aqui que eu vi, né, que eu fiz aqui rapidinho, a gente lê, né, Gênesis primeiro, como o Leandro passou pra gente, né, a gente vê aí que nós somos a imagem de Deus, né, literalmente. Estando ou não no pecado, mas somos sim, porque Deus disse que façamos o homem, né, a nossa imagem, a nossa semelhança. E o Gênesis, ele reflete, como eu escrevi aqui, a reflexão que nós temos é do caráter de Deus ali. O que Deus, como a gente falou, o que Deus queria para o homem? Será que era aquilo que Satanás implantou no coração deles? Não. A gente está concluindo, né? Se a gente vivesse lá, era beleza, era maravilhoso, porque era uma eternidade ali, só de felicidade. Porém, veio um ser, infelizmente, que atrapalhou a felicidade, aquilo, o plano de Deus, né? Não que não fosse executado, porque Deus ele tinha o seu segundo plano, né? Porque Deus sabia que já existiria, aliás, que ia acontecer aquilo, entendeu? E eu coloquei, né? E nós somos representantes do governo de Deus. Além da reflexão de nós vermos o caráter de Deus em Gênesis, porque era isso que ele queria, tudo que Deus fez era bom, não era ruim, era bom, né? E vimos também que devemos aproveitar o potencial da criação e da criatura de Deus, ou seja, a beleza que ele fez, a origem, né, que a gente estudou aqui, né, do homem. Porque, né, a gente, sei lá, por exemplo, a curiosidade, vamos estudar Gênesis 1 e 2, né? Ou seja, por quê? Porque nós temos, como assim como é, a curiosidade de desvendar quem é Deus, descobrir quem é Deus. Então sempre a gente vai se aprofundar nele. Não vamos se aprofundar em outra coisa, dizer que queremos escolher um Gênesis. Sei lá, no outro podcast a gente vai escolher outra coisa. Então, a gente sempre vai se aprofundar em Deus. Então, o que eu quero dizer? Que nós devemos, em todos os sentidos, ter o potencial de desvendar a criação de Deus. Como você fez hoje, né? Que a gente estudou sobre o homem, estudou sobre a mulher, que é um que é muito forte, né? Para muita gente. E a gente vê nessa entre pecado, a bênção de Deus, aliás, entre o pecado, né, que aconteceu lá no jardim, a bênção de Deus sobre nós. Ele separou, exemplo, o homem vai trabalhar no seu próprio suor, você vai comer, a mulher, ó, dores de parto haverá sobre ti, porém, não vão viver mais no jardim. Ou seja, ele instituiu cada um um cargo, entendeu? E acabou bem. Exatamente. E outra coisa. Mas é a bênção dele. Ele não queria aquilo, mas findou o quê? Sendo abençoado. E outra coisa, Deus não amaldiçoou o Satanás, porque Satanás já estava amaldiçoado. Ele Exato. amaldiçoou a cobra no lugar de Exato. Satanás. Coitado da cobra. Sobrou da cobra. Exatamente. Então, assim, todos nós temos uma escolha. Todos nós temos uma escolha. Não tem como fugir. Deus quer uma coisa para nós. Será mesmo? Aí vem o que? A dúvida, né? Infelizmente, existe a dúvida, né? Aí, para resumir tudo, né? O que eu tiro daqui, como eu gosto de anotar as coisas, eu vou anotar, é verdade. Vemos que Deus ele é soberano, ele faz tudo que lhe apraz, ele faz tudo que está, né? No seu comando. E vemos que, resumindo sobre a criação, vemos que ele fez tudo. Mesmo que a gente entre nos detalhes das questões, mas resumindo, é Deus que nos falou todas as coisas, porque foi Ele que fez, né? A gente lê lá no Salmo 33, diz que tudo vem pela palavra dele. Toda a existência vem pela palavra dele, né? E tudo isso é um propósito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, Leandro teve curiosidade de falar sobre Gênesis, né? E a gente foi desvendando aos poucos, né? Lógico que é o primeiro podcast do ano, mas daqui para lá pode vir mais curiosidade para a gente manejar aqui. Exceto o piloto. Exatamente. Mas eu digo assim, é bom? Mas resumindo, o Gênesis é isso. Nosso Deus, ele é soberano, foi ele que fez, foi ele que planejou todas as coisas. Mesmo que o mal colocou a patinha dele lá, mas o Senhor tem sempre o segundo plano para as nossas vidas. Amém.
Uma coisa para falar? Não, só agradecer, né? Graças a Deus, foi uma bênção. Concluímos Gênesis no princípio, Falamos né? mais 1 do e que, 2. do que, né, a gente planejou, falamos mais do que Foi uma bênção, rendeu bem, glória a Deus. As próximas provavelmente vai ser a parte ali já de Caim e Abel em diante, né? Que a gente vai seguir a sequência do texto na crescente, né? Que a gente está seguindo um modelo, para quem não está entendendo, a gente vai seguir um modelo da leitura bíblica anual, né? Só que a gente vai tentar ajustar conforme uma temática, outra, para o pessoal poder ir acompanhando direitinho, né? E a gente prefere começar assim, como eu disse, começar pelo começo, sei que é um pleonasmo triste, mas... E querendo ou não, eu até entrei, né? Na situação da maldade do coração do irmão, né? Que foi nesse caso Caim e Abel, porque surgiu. Pode ser cenas para o próximo capítulo. Porque Isso aí surgiu é um easter eggzinho aquela extra. inveja, ou seja, o que estava focado no coração, entre aspas, de Satanás, foi executado em quem? No próprio filho de Adão. E ele matou. A tendência de Satanás hoje é o quê? Detonar Cristo. Matar o próprio Cristo. Ele tentou matar. Não. Quando Jesus vier aqui, você vê como é que chama? A carreira de Cristo aqui na terra. A Satanás disse, vou matar esse homem, vou matar esse homem. Ele tentou, né? Mas ao terceiro dele ressuscitou. Calma aí. Spoiler. Esse é Exatamente. Sim, gente, outro detalhe, a gente não adentrou também muito no Ezequiel e no Jó, porque eles também fazem parte do plano de leitura futuro, tá? Porque se a gente fosse entrar realmente nos detalhes, poderia estragar um texto futuro, né? Aí eu só dei as citações para vocês mesmo ir olhando, sabe? Então, qualquer curiosidade, vocês botam nos comentários aí, a gente dá as referências, mas a gente não pode adentrar no assunto, porque é assunto futuro. Quem sabe, né, dividir Jó em 10 partes aí. Eita glória! Bom, irmã Nisa, a paz do Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Leandrão. Quero agradecer aí a todos que nos ouviram, que assim, fizeram parte disso. Que vocês possam continuar assim, comentando a respeito se vocês estão gostando ou não. Digam o que vocês realmente estão sentindo a respeito de ver e ouvir aqui o nosso podcast. Curtam, compartilhem, como eu falei, comentem. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E eu agradeço a participação do nosso convidado especial, nosso comentarista Leandrão. E nós nos despedimos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Enquanto isso, na sala de justiça. Por último e não menos importante, o nosso amigão aí, o irmão Marlisson, que está por trás das câmeras, do som, do efeitos especiais sonoros e Price e Tommy. E né, não precisa aparecer. Tô brincando, aparece. Não aparece não. A gente revela você nos futuros episódios. Ou será que não? Muito obrigado. Now the world